Onde está o seu coração? E eu vou começar lendo o versículo que está em Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, uma experiência que eu passei alguns anos atrás. E assim, gente, é um pouco difícil que eu vou acabar me expondo aqui, mas vai dar tudo certo, né? Tudo é um trabalho de Deus, tudo que eu tenho visto, eu vejo a mão de Deus em todas as coisas e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Final de 2022 para 2023, eu me encontrei perdida. Eu estava doente fisicamente, eu estava doente emocionalmente e principalmente espiritualmente. Eu estava totalmente perdida, eu me sentia sozinha, eu me sentia assim, eu não sei nem descrever, porque eu estava numa situação assim que eu me enxergava no fundo do poço e o meu coração estava no lugar errado. E graças a Deus, o Espírito Santo, ele me incomodava muito. Eu morria de saudade, né, de estar na presença de Deus, de buscar Ele, algo que eu não estava fazendo naquela época. Eu nem lembrava naquela época quando foi a última vez que eu tinha orado, ou quando eu tinha a última vez aberto uma Bíblia, lido a palavra dele, meditado na palavra dele. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, ele me chamava, me incomodava e eu morria de saudade. Eu tinha muitos gigantes para brigar, para lutar. Eu tinha muitas coisas para abrir mão, muitas coisas que eu precisava mudar. Eu precisava principalmente mudar a minha mentalidade. A minha mentalidade, ela estava de escrava, uma mentalidade de cativo, né? Vamos dizer assim, de cativeiro. E eu precisava lutar contra tudo isso e era muito difícil. Mas quando a gente está aberto a ser transformado e pedir ajuda a Jesus, pedir para que Ele nos dê força, que Ele venha com o seu jugo leve sobre a gente, que a gente possa estar totalmente aberto para ser totalmente transformado, é um processo lindo, mas é um processo que dói, mas que é muito, muito precioso e lindo. E eu percebi que a minha mentalidade, ela precisava ser transformada, que a minha postura e o meu coração, principalmente, ele estava no lugar errado. Ele não estava em Deus. Ele estava em trabalho, em pessoas, em relacionamento. E eu falo relacionamento não só com meu marido, mas em geral, né? Tava na minha vida financeira, que na época era muito estável. Eu ganhava muito bem. E assim, meu coração estava no lugar errado. E assim, tudo que eu estou falando não é ruim. Não é ruim você querer coisas, não é ruim você ter desejos, você querer viajar, você querer conquistar um carro melhor, uma casa melhor, você querer ter uma vida estável. Essas coisas não são ruins. Eu tenho que deixar isso bem explicado, porque eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu, Jasmine, naquela época de 2022, 2023, eu estava ganhando bem, eu estava com meu coração errado. Mas não porque o dinheiro era o problema era o meu coração. Aonde eu estava depositando tudo que eu tinha, minhas expectativas, tudo, eram coisas materiais. Era no lugar errado. E eu lembro como se fosse ontem, uma oração que eu fiz lá para agosto, setembro de 2022, mais ou menos assim. Deus, toma o controle da minha vida. Me ensina a te colocar como prioridade, como centro da minha vida. Que o Senhor venha tirar tudo e todas as coisas que me afastam da tua presença, que estão me tirando do alvo, me tirando do foco que é o Senhor. E que se for pessoa, se for trabalho, se for dinheiro, se for... independente que seja, que o Senhor tire. Gente, foi uma oração perigosa. E glória a Deus por isso. Eu me emociono um pouco, porque assim, na época foi muito difícil. Foi algo assim que foi um gigante mesmo, né? E eu lembro que isso foi mais ou menos em agosto, quando foi lá para outubro, novembro, eu comecei a sair dos trabalhos que eu fazia, né? Eu sou cirurgiã dentista, né? Porque eu só trabalhava como dentista e eu trabalhava de segunda a sábado como dentista. E eu ganhava bem, financeiramente eu era estável, né? E eu saí de tudo. Eu saí de duas na mesma época, depois saí de uma depois de um mês. Eu não lembro exatamente as datas, mas eu fui saindo aos pouquinhos, uma da outra. Dentro de 5 meses, se eu não me engano, eu saí de 5 clínicas.
6 clínicas. Eu acho que era 6 clínicas. Aí eu fiquei só com a minha amiga, que eu trabalho com ela até hoje, que é a Renata, maravilhosa, que é uma bênção na minha vida. E eu trabalho para ela uma vez por mês, 2 vezes por mês para fazer as cirurgias para ela. Mas eu precisei sair do lugar que eu estava, dos lugares que eu estava, que eu ganhava bem financeiramente, tinha uma estabilidade, para entender que as minhas expectativas, meu coração não tem que estar nessas coisas. Que nada dessas coisas vai preencher a lacuna que tinha no meu coração, que só Jesus podia preencher. E hoje eu consigo contar tudo isso, eu consigo falar sobre isso com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão. E que tudo isso que eu estou falando, esse testemunho, né, sirva para outras pessoas também, né? Porque no meu caso era a minha vida financeira, principalmente, né? Que era o ídolo do meu coração. Para outras pessoas pode ser outras coisas, como casa, carro, filhos, mãe, pai, o marido, o trabalho, pode ser muitas coisas, né? Mas cada um tem o seu gigante para lutar, para brigar. E eu lembro que a minha vida, depois disso, ela deu um giro de 360. Gente, olha que loucura foi. E foi assim por uns 2 anos, né? E por 2 anos eu passei pelo deserto. Eu não falo só financeiramente, mas para entender, para amadurecer, para crescer. Estar no deserto não é o fim. É bom estar no deserto. Não é fácil, mas é bom você estar no deserto porque você está buscando mais a presença de Deus, você está aprendendo a colocar Ele também como centro da sua vida. Claro que eu tô falando isso sobre a minha vida, tá? Sobre o que eu passei. E eu lembro que no período que eu estive, né, no deserto, vamos dizer assim, por 2 anos, eu questionava a Deus. Eu perguntava a Deus, por que tá sendo tão difícil? Porque eu não tô conseguindo ir trabalhar em outro lugar. E eu procurava lugares para tentar e nada ia, nada funcionava, gente. E foi difícil, foi difícil. Eu questionei a Deus no começo e o Espírito Santo me lembrou da oração que eu fiz. Aí eu lembrei exatamente o que estava acontecendo. Eu precisava colocar o meu coração no lugar certo, eu precisava realmente pensar e buscar em Deus o que realmente Ele queria para minha vida. Se era aquilo mesmo ou se era algo novo, se era algo novo que Ele queria trazer para minha vida financeira, profissional, para minha família. E eu quis aprender a depender totalmente do meu Deus. Eu quis aprender a confiar nele 100%, mesmo no deserto, mesmo na tempestade, mesmo quando eu descobri que eu estava doente, que na época eu já não estava bem emocionalmente, né, na minha mente, mas depois eu descobri que eu estava doente fisicamente também e precisava operar tudo. E esses processos me levou para mais perto dele, me levou para um novo nível de fé, me levou para a entender que tudo é dele, tudo depende dele, a minha vida é totalmente dele. E esse processo todo foi assim, uau, glória a Deus. E eu tenho um coração hoje cheio de gratidão, que mesmo nesses últimos 3 anos, que foram anos muito difíceis, eu vejo o cuidado, eu vejo o amor de Deus, eu vejo o quanto Ele é bom, o quanto Ele cuida de cada coisa. E mesmo quando eu estava meu coração estava no lugar errado, minhas expectativas, meus sonhos estavam no lugar errado, Ele me chamava, Ele cuidava, Ele estava... Eu via a mão de Deus em tudo. E eu vejo o amor de Deus, a mão dele em cada detalhe da minha vida. Hoje, eu pensando, quando eu tinha 27 anos, eu imaginava, eu idealizava, eu tinha, assim, vários sonhos, assim, metas, assim, gigantes. Metas, assim, muito, muito gigantes, que claro que para Deus nada é impossível, né? Mas eu imaginava que, com meus 27 anos, eu imaginava que com meus 30 eu já teria alcançado todas essas metas, todos esses sonhos que eu idealizava, que eu precisava cumprir até os meus 30 anos. Eu fazia um cronograma de tudo que eu tinha que fazer dentro de 6 meses, 3 meses, 1 ano, e até 30 anos, tudo que eu tinha que fazer, e tinha que ser dessa forma, senão eu me frustrava. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo que idealizei
dos meus 27 para acontecer até os meus 30 anos, não aconteceu. E foi preciso que fosse assim, porque Deus me tratou, Ele me transformou, Ele tem me curado, Ele tem me levado para um novo nível de fé, de dependência totalmente dele, porque o que eu mais quero é buscar mais ele, e não é conquistar mais coisas para esse mundo, não que são coisas ruins, não me entendem mal, mas conquistar mais coisas para o céu, para o reino dele. É isso que o meu coração mais quer e é o que eu tenho mais buscado. E com toda certeza eu falo para vocês que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Mesmo não conseguindo realizar os sonhos que eu tinha, né? Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu nunca imaginei que o quanto a gente pode mudar, o quanto a nossa visão, o quanto a nossa mente, o quanto a gente pode ser totalmente transformado. E hoje eu enxergo que todas as coisas que eu imaginava que eu tinha que conquistar com 30 anos, e eu já vou fazer 31, não é nada comparado ao amor e à presença de Deus. Tudo que eu estou vivendo é para Ele, é por Ele, todas as coisas que eu faço é para Ele, para exaltar quem Ele é, clamar por Ele, buscar mais a presença dEle. Somente Deus tem o melhor para minha vida, o melhor para a sua vida. Só os planos dele são perfeitos, são bons e são agradáveis. E muitas vezes os planos dele não serão os mesmos que os meus. E tá tudo bem, ele tem um controle de tudo, ele é o dono da minha vida. Tudo que é meu não é meu, é dele, pertence somente a ele. Eu aprendi com muita dor, com muita luta, eu aprendi com muita constância também a colocar o meu coração no lugar certo. E se eu não vigiar, se a gente não vigiar, a palavra de Deus fala pra gente vigiar, né? A gente acaba se perdendo de novo. E todos os dias a gente tem que pensar e buscar e enxergar se a gente tá realmente colocando o nosso coração no lugar certo. E eu quero viver o que Ele quer pra minha vida. Isso em todas as áreas. No meu casamento, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, nas minhas emoções, em tudo, para os meus futuros filhos, porque tudo isso pertence a Ele, somente a Ele. E, gente, não é fácil. Tem dias mais difíceis, tem dias menos difíceis, vamos dizer assim, mas eu aprendi a enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma perspectiva diferente, com o copo mais cheio. Quem me conhece de muitos anos atrás sabe que eu não era assim. E tudo dá glória a Deus, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. E Ele é rei, Ele é poderoso, Ele tem o controle de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. E como eu não posso confiar? Porque Ele é Deus. E eu vou falar algo pra vocês. Hoje eu me encontro de uma forma tão diferente, tão leve, completa, grata, feliz. Hoje eu estou tão bem, de uma forma que eu nunca me encontrei na minha vida. Hoje eu sou completa. Eu nunca me vi tão bem como eu estou hoje. E se, como eu, todos nós entendêssemos que a vontade de Deus, ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável, não pediríamos tanto para Deus realizar as nossas vontades. O nosso coração, ele é enganoso, devemos vigiar o tempo todo, devemos buscar na palavra, buscar a presença dele e tomar cuidado, porque qualquer vacilo que a gente um dia ficou sem vigiar, a gente pode acabar ficando fraco e acabando colocando o nosso coração no lugar errado, depositando o nosso coração no lugar errado. E eu lembro que depois de um tempo, né, que eu achava que já estava confiando totalmente em Deus, eu lembro que eu me orgulhava, né, vamos dizer assim, que eu falava assim, nossa, eu tô 100% dependente de Deus e 100% confiando em Deus, e isso é um pouco de orgulho. Eu posso falar por mim que da minha parte era um pouco de orgulho. E percebi, a minha ficha caiu, que palavras bonitas elas se vão. Quando eu achei que eu estava confiando,
Quando eu achei que realmente eu estava depositando tudo nele, na verdade eu não estava. Eu só estava falando palavras bonitas, postando coisas bonitas e estava vivendo, vamos dizer assim, um evangelho raso. Palavras bonitas são fáceis de falar. Palavras bonitas, elas são fáceis também de ir embora, né? O vento leva. Mas viver o processo é difícil, mas é lindo. Mas confiar em Deus, quando tem aquela tempestade, você tá descansando no barco com Ele, gente, é lindo. É confiar totalmente na soberania de Deus. É poderoso demais. E com o coração muito grato, eu trouxe essa mensagem para vocês, que ela venha, né, como testemunho para pessoas que precisam ouvir, para pessoas que precisam mudar a mentalidade, que isso não venha como peso de forma alguma, porque somos falhos, mas vamos buscar mais em Deus, buscar ser mais parecidos com Jesus e buscar cada vez mais a palavra dele para que possamos ser transformados, tanto a nossa mente, quanto o nosso caráter, quanto o nosso coração, quanto as nossas ações e todas as coisas. Confie em Deus, confie no processo, confie e se entregue totalmente a Ele, que tem o controle de tudo. Viva o processo de cada fase olhando sempre para Ele. E deixo essa pergunta para você, como eu sempre faço para mim. E o seu coração está no lugar certo? Vou deixar algumas referências bíblicas para vocês aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Não sei quando eu vou postar, se vai ser semana que vem, se vai ser na outra. Só Deus sabe, Ele está no controle de tudo. E eu vou fazer conforme o Espírito Santo me conduzir. Vejo vocês na próxima. Grande beijo. Fique com Deus.